Muito boa tarde para todos vós que neste dia 15 de dezembro do ano 2021 estão connosco ou podem e querem estar connosco. Pois continuando acerca das bem-aventuranças ou dos mais do que felizes, de facto Deus quer que o homem seja feliz. Tem sido esta a procura de Deus. Deus quer dar ao homem a felicidade. Felicidade que o homem não consegue longe de Deus. Não há maneira de o homem ser feliz longe de Deus. E neste dia, com um novo cenário, estamos aqui no nosso hall de entrada da Casa de Oração de Elvas, e eu quero convosco, desta maneira, compartilhar-vos a palavra do Senhor. E diz assim no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, verso 8, diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Este é o alvo final da vida, ver a Deus. Só aqueles que reconhecem a sua total carência e choram pelos seus pecados podem ser cheios de Deus e são homens mansos diante dos homens. Só os que reconhecem que são pecadores podem ter os corações puros. Vamos analisar e ver onde é que esta pureza, os limpos de coração, onde é que ela pode ser cultivada? Qual é o sentido bíblico de coração? O coração é tido como o centro da personalidade. Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. Falo do homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas motivações, nos nossos desejos e nas nossas vontades. Então, o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Jesus esclareceu, porque do coração do homem procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, o falso testemunho e as blasfémias. Isto segundo Mateus capítulo 15, verso 19. É um erro pensar que o mal está do lado de fora. É um erro pensar que o mal está nos outros. É um erro pensar que o mal está no meio ambiente. Adão, onde vivia ele? Adão vivia no paraíso. E mesmo assim, ele, de facto, estando num paraíso, num ambiente perfeito, o seu coração foi enganoso. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz: O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? De tudo o que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou a saída da vida. O rei Davi orou: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Algumas pessoas tratam com os seus pecados como Joquebede tratou com o seu filho Moisés. Joquebede é a mãe de Moisés e muitas pessoas tratam os seus pecados como ela tratou quando teve que esconder o menino, porque nessa altura, visto que o povo de Israel estava sendo muito crescente, muito frutífero, muito numeroso, então o povo do Egito teve medo deste povo israelita, então mandaram matar todas as crianças do sexo masculino. Então ela teve que tomar uma opção para livrar o seu filho, a quem pôs o nome de Moisés. Ela teve que tomar uma opção, e a opção que ela tomou, de facto, foi escondê-lo. Então há muitas pessoas que tratam os seus pecados como ela tratou, quando se tratou do seu filho Moisés. Escondem os seus pecados num cestume betumado. Deixam por um momento os seus pecados, mas ficam de olho neles. E buscam avidamente os seus pecados para alimentá-los. Então cuidado, não é? Não façamos nós da mesma forma e da mesma maneira. Porque a pureza deve ser principalmente no coração. Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Aquilo que nós aparentamos para fora, aquilo que somos, em verdade,
e onde Deus conhece, e tu também conheces quem tu és, e aonde fazemos uma encenação, uma capa, um teatro, para que os outros pensem que nós somos alguma coisa que de facto sabemos que não somos. Então, como fazer? Não se escondendo em capas de religião, não escondendo em capas de hipocrisia, não se escondendo em capas de aparência, como fazer verdadeiramente? Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Deus não vê a aparência, mas o coração. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros de coração, eram impuros por dentro. Limpavam o exterior do copo, mas havia sujidade dentro. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25 e 27, diz que eram como sepulcros caiados. Por fora muito bonitos, muito branquinhos, mas por dentro estão completamente cheios de toda a imundícia, de toda a podridão, de todo o mau cheiro, de tudo aquilo que não presta. Então os fariseus eram bons apenas na aparência. Por isso Jesus disse, em Mateus 5, verso 20, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque o coração é o lugar da morada de Deus. Deus habita no coração. Se o nosso corpo é o templo do Espírito, o coração é o santo dos santos. Deus habita com o abatido e contrito de coração. O coração puro é o paraíso de Deus, onde Ele se deleita em habitar. Então, eu posso perguntar, como é que estará o nosso coração? Como está o meu e o teu coração diante de Deus? Quais são os sinais de um coração puro? Tu podes perguntar, e nós vamos falar nisto agora. Um coração puro serve a Deus com integridade. Quem tem o coração puro faz as coisas com sinceridade. Sem aparência, sem hipocrisia. Sinceridade vem da palavra sem cera. A cera servia para tapar as deficiências, para tapar aquilo que não estivesse bem, né? Quando colocavam a cera por cima da madeira ou até por cima do mármore, por exemplo, se uma pedra ou se uma madeira tem certos laivos, certas fissuras, então a cera passa por cima e completamente disfarça. Não resolve o problema, apenas disfarça. E quem não entende, realmente pensa que está a comprar um bom produto. Então, realmente, quem tem o coração puro faz as coisas sem cera, faz as coisas com sinceridade. Quando os seus lábios estão orando, o teu coração está orando como Ana fez. Ana, a mãe do profeta Samuel, diz que ela movia apenas os beiços, movia apenas os lábios, mas estava fazendo isso mesmo, mas estava com um coração sincero. O sacerdote, que não estava percebendo muito bem qual a sua oração, pensava que ela estava cheia de mosto, mas de facto ela não estava, ela estava em sinceridade, não fazia uma oração para fora, não fazia uma oração de hipócrita, não fazia uma oração para que os outros ouvissem, fazia uma oração para que Deus ouvisse. E Deus, que vê a aparência exterior e vê o coração, porque Deus vê tudo, Ele atendeu à oração desta mulher e concedeu-lhe realmente aquele filho e mais filhos, né? Lhe concedeu, mas aquele lhe concedeu de uma forma particular, tanto que ela prometeu que o entregaria realmente a Deus, e foi um grande profeta, foi um grande homem, no sentido de homem que se deixou humilde, sim, mas homem que se deixou utilizar nas mãos de Deus. Começou com um coração sincero, da sua mãe Ana. Deus ama o coração quebrantado, mas não o coração dividido. Um coração puro evita a aparência do mal. Um coração puro afasta-se de toda a aparência do mal, segundo a epístola 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Ele não brinca com o pecado. Ele realmente não dá ocasião ao pecado. Ele não vive na região do perigo. Ele não vive no fio da navalha, como nós costumamos dizer, né? Ele não vive na berma do precipício, não. Ele foge do perigo, como José do Egito fugiu do perigo também. Ele foge porque respeita a santidade de Deus. Ele foge da aparência do mal para não escandalizar aos fracos.
Ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para aquele que ainda não conhece a Deus. Porque quer tu queiras, quer não, as pessoas ao nosso redor, e como nós estamos hoje, as pessoas ao nosso redor, elas estão vendo o teu testemunho, elas estão vendo o meu testemunho, elas estão vendo o testemunho da igreja neste lugar, e elas estão lendo um livro. Nós somos cartas escritas ao mundo. Elas estão vendo um livro, estão lendo um livro, estão vendo, analisando e lendo. E se esse livro for verdadeiro, elas se converterão ao Senhor. O que significa realmente a pureza do coração? Primeiro, há uma pureza primitiva, ou primeira, digamos, é o tipo de pureza que existe apenas em Deus, é tão essencial em Deus como a luz é para o sol. Depois, a pureza criada. Esta é a criação de um ser puro. Os primeiros homens, o primeiro casal, foram criados em pureza de coração. Deus criou anjos também com pureza de coração. Deus criou o homem com pureza de coração. Tanto a classe dos anjos, a primeira das criações, que nós sabemos, como a segunda, os homens, ambos caíram, ambos fraquejaram. Pureza final é a categoria da glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. Seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Pureza posicional. Esta é a pureza que temos agora, atribuída pela justiça de Cristo, pelo trabalho que Cristo fez em prol e em favor de nós. Pureza prática. Apenas Deus conhece a pureza primitiva. Apenas Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia, Deus concederá a todos os santos a pureza máxima. Neste exato momento, todos os santos têm a pureza posicional. Todos que cremos em Cristo, todo aquele que nele crer será salvo. Todos que cremos no seu trabalho, todos que cremos na sua obra, todos os que cremos no seu sacrifício em nosso favor, todos os que cremos realmente que Cristo tomou a sua cruz para que nós fôssemos livres. Ele tomou a sua cruz, Ele identificou-se com os pecadores, Ele morreu em nosso lugar e Ele nos deu a vitória. Temos que crer nele, o único que veio do céu, o único que veio de Deus, o único que é Deus e é homem ao mesmo tempo, o único que pode fazer a religação. Ele é a verdadeira religião. Religião quer dizer religar. Então Jesus Cristo é a verdadeira religião. É aquele que pode religar Deus e os homens, porque Ele tanto é Deus como é homem. Crês tu nisto? Então podemos dizer, neste exato momento, todos os santos têm a pureza posicional, mas agora somos desafiados por Deus. Purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quais são as razões para termos um coração puro? Estamos a falar acerca de mais do que felizes são aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. E se nós temos o coração puro, certamente nós veremos a Deus face a face como Ele é, mas aqui Deus já vai nos mostrando como Ele é. Deus já vai revelando como Ele é. O Espírito de Deus vai se revelando para nós se o nosso coração for puro. Se não for puro, Ele não se revela para um coração sujo. Deus não habita num coração com sujidade, num coração com falsidade, num coração com hipocrisia, num coração com duplo sentido, num coração faccioso. Não, Ele não habita. A palavra de Deus diz que Deus é santo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi o santo. A palavra de Deus diz que o Espírito, que é Deus, também é santo. Então Ele não pode morar em lugar imundo. Ele mora em corações santificados. Será que nós já estamos nesta posição em Cristo? Amém. Não é por nós, é pelo trabalho, é pelo reconhecimento que nós temos através do Espírito de Deus, que Cristo Jesus já efetuou toda esta grande vitória para nós. Porque a pureza é o propósito de nossa eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1, verso 4. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Deus nos predestinou para sermos conforme à imagem de Jesus Cristo, segundo Romanos 8, verso 29. A não ser que tu sejas santo.
tu não terás nenhum sinal da eleição sobre a tua vida. Será que já és? Porque nós em nós mesmos não somos capazes de ser santos. Só em Cristo Jesus. A pureza é o propósito da nossa redenção. Se nós pudéssemos ir a Deus com os nossos pecados, Cristo não precisaria de ter morrido na cruz. Cristo nos remiu, não no pecado, mas do pecado, para purificar um povo totalmente seu. Consoante diz a Epístola de Tito, capítulo 2, verso 14. Cristo morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também do pecado. Não apenas para nos livrar da ira, mas para nos livrar do pecado, para que não vivamos mais debaixo desse ser que nos aprisionava, que nos tinha cativos. Porque devemos ter um coração puro. Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia diz que para os puros todas as coisas são puras. Tito 1, verso 15. As tuas ofertas são impuras. As suas orações são impuras. O teu lavor é impuro. Um coração impuro contamina tudo o que faz. As suas obras são obras mortas. Então, nós não podemos por nós mesmos adorar a Deus. Nós devemos realmente estar sujeitos a Deus, para que realmente as nossas orações, a nossa petição, a nossa oferta seja aceita pelo próprio Deus. Nada vem de nós, é dom de Deus. Toda a salvação é dom de Deus, o arrependimento é dom de Deus, a santificação é um dom de Deus, tudo Ele está trabalhando em nós e para nós. Devemos ter um coração puro porque é isto que nos torna parecidos com Deus. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus na sua omnisciência. Devemos ser igual a Deus na sua santidade. A imagem de Deus em nós consiste em santidade. Se não formos santos, o Senhor nos dirá: eu nunca vos conheci. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pergunta que fazemos agora e quase a terminar, o tempo já vai quase em 17 minutos. Como ter um coração puro? A palavra de Deus diz que observando a palavra do Senhor. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. Segundo o livro de São João 15, verso 3, Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra é como o espelho que mostra a nossa impureza e como a água que nos lava da impureza. A palavra de Deus é a verdade. Por isso, quando tu queres realmente chegar-te a Deus, não é apenas ficar olhando ao ar ou ouvindo a natureza, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder. O próprio Jesus diz que a palavra nos limpa, a palavra nos santifica. Ele disse aos discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra tem o poder de nos santificar. Então, se nós queremos chegar a Deus, temos que ouvir a palavra. Temos que ler e ouvir, entender na mente e que deixar o coração. Pedro negou a Jesus, mas com as suas lágrimas de arrependimento ele pôde realmente pedir perdão ao Senhor. Ele chorou amargamente, diz a palavra do Senhor Jesus. Maria Madalena lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Com as suas lágrimas ela lavou o seu coração aos pés de Jesus. Então podemos dizer que, banhando-nos nas nossas lágrimas do arrependimento, quando nós confessamos os nossos pecados, não o confessamos de uma forma frívola nem tola, mas confessamos com arrependimento de não querer voltar a pecar e não voltar a fazer, o Senhor nos purificará e o Senhor nos santificará. Purificando-nos no sangue de Cristo também. Então, primeiro ponto, observando a palavra. Segundo, tendo arrependimento. Terceiro ponto, purificando-nos no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a fonte da purificação. O seu sangue nos limpa de todo o pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 7. E recebendo a purificação do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo, segundo Atos 2, verso 3. O fogo tem uma natureza purificadora. Ele refina e limpa os metais. Ele separa a escória do ouro,
O Espírito é comparado ao vento. O vento purifica o ar. O Espírito é comparado à água e à água limpa. E ponto 2, 3, 4. Ponto 5. Clamando a Deus por um coração puro. Quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? Só Deus pode. Devemos orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Salmo 51, verso 10. Devemos lutar em oração como Jacó. Devemos derramar a nossa alma como Ana. Porque a promessa gloriosa é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gloriosa recompensa de ter um coração puro é que nós vamos ver a Deus. Eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora vemos a Deus pela fé. Agora vemos-lo pelas obras da criação, da providência, da redenção. Mas então o veremos face a face como Ele é. Agora vemos como espelho, mas então o veremos já sem véu. Então conheceremos como tão bem somos conhecidos. A nossa visão de Deus no céu será a visão transparente. Agora vemos como por um espelho obscuramente, mas depois conheceremos como tão bem somos conhecidos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Diz João que nós o veremos como Ele é. Então, concluindo, eu digo: aqueles que têm o coração impuro não podem ver a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aqueles que se recusam a ser lavados no sangue do Cordeiro serão banidos para sempre da face do Senhor e viverão para sempre nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Ó Deus, maravilhoso é o teu nome. Deus é luz. Deus é amor. Longe de Deus só reina as trevas, o ódio. Hoje, Deus pode purificar o nosso coração. Deus pode purificar o teu coração. Dá-lhe um novo coração. Deus pode dar-te hoje um novo coração e fazer de ti uma pessoa feliz e uma pessoa bem-aventurada. E Deus também nos dará uma gloriosa herança. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, a nossa maior recompensa é Deus. Ele é melhor que todas as suas dádivas. Ele é a nossa herança. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Oh, que glória será essa! Oh, que glória isso de facto será, quando nós podermos ver a Deus como Ele é. Caro amigo, caro irmão, irmã, jovem, adulto, tu queres ver a Deus? Tu queres ser feliz? Só há um caminho para a felicidade. E há um caminho que veio do céu. Ele chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Se tu crês no teu coração e com a boca tu confessares que realmente precisas de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que o confessar, aquele que nele crer será salvo. Crês tu isto? Que tu creias, porque a palavra de Deus tem poder e tem autoridade para modificar as nossas vidas e para nos tirar da miséria para a felicidade, para tirar das trevas para a luz, para tirar realmente das angústias, para realmente um coração realmente em paz e em segurança. Realmente Deus possa abençoar-te e Deus possa ajudar-te. Um grande abraço. Eu envio aqui da cidade, da Eurocidade, onde nós estamos. Um grande abraço para ti, Deus ricamente te abençoe. Convosco esteve o pastor Joaquim Paulino, desde a cidade de Elvas. Até à próxima, se Deus quiser.